Neste momento também, eu quero falar para a igreja, continua orando para o nosso querido pastor Valberto Santana. Ele venceu a primeira etapa daquele tratamento, está em casa, certo? Mas tem a outra etapa, onde ele vai passar por uma cirurgia cardíaca. Então, os irmãos, ore por ele. Aquele que começou a boa obra há de terminar. Amém? Vamos estar orando neste momento. Senhor, neste momento, Senhor, mais uma vez, Pai, na Tua presença nós estamos. Ó Deus, nós queremos apresentar o Teu Filho na Tua presença. Deus, venha usar Ele da maneira que o Senhor quer. Senhor, fala com a Tua igreja. Fala com o Teu povo, Senhor. Senhor, nos enche do Teu poder, nos enche da Tua graça, para que possamos sair daqui como vaso, transbordando na Tua presença. Pai, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Louvado seja Deus. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1. Quero louvar a Deus pelo privilégio de poder estar aqui na casa do Senhor, juntamente com o nosso pastor, os obreiros, colegas de ministério, minha esposa, o departamento do trabalho de quinta-feira, evangelista Amor Divino, a pastora Raquel, minha irmã Ana Maria, pastora Liamar, que está lá no centro de convenção, né? Está lá o Regis, Oscar Neymar, o Regis, mas a Betânia, a turma também foi tudo para lá. Final de ano é isso, né? É bênção, justamente. Pegando a bênção e abençoando os netos, abençoando os filhos, isso é bênção de Deus. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1. Domingo que vem nós teremos a ministração da lição de número 9, será ministrada pelo nosso pastor, o pastor José de Carvalho. Vontade, o que move o ser humano. Vontade que move o ser humano. E tem aqui uma coisa interessante que eu achei. A vontade é uma força interior dada por Deus que põe o ser humano em movimento em todas as áreas da sua vida. Assunto bastante interessante. O nosso pastor será o ministrante. Teremos também o nosso café da manhã, que será a partir das 8 horas, aquele cafezinho abençoado, café quentinho, chá e por aí vai. E a gente vai conversando, confraternizando, depois a gente vem cá para a igreja estudar a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Teremos o casamento do jovem, né? No sábado, né? Mas nós temos a nossa escola dominical aqui também, abençoada. É bênção, irmão, é bênção de casamento, festa de casamento, é bênção de café da manhã. E assim nós vamos terminando esse ano. O ano que vem está vindo aí e Jesus vai continuar abençoando o seu povo nessa terra. Louvado seja Deus. Amém? Bem rapidinho. 1 Samuel, capítulo 1. Versículo 1. Eu vou ler, os irmãos acompanham. Diz assim, 1 Samuel capítulo 1, versículo 1. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Alcana, filho de Jorrão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efranita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia de sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos. Em Siló, estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Alcana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dobrada, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor houvesse deixado estéril a sua rival, a provocava, ainda que deixava estéril, a sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outro a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Alcana, seu marido, lhe disse: Ana,
por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Louvado seja Deus. Só até aqui. Podeis assentar. É uma história verídica, história bíblica que todos nós conhecemos. Toda a igreja, as irmãs principalmente. As irmãs gostam muito desse texto que fala de Ana. E nosso pastor sempre fala aqui de respeito da igreja, né? Alguns personagens bíblicos representam a igreja. Ana também é um personagem que representa a igreja. O crente, uma igreja fiel, uma igreja perseverante, um crente resiliente, determinado diante da luta, das provações, ele não abre mão de adorar e de servir a Deus. É isso que a gente vê na vida de Ana. O contexto da época, que é aproximadamente 1150 anos aproximadamente antes de Cristo, é o contexto em que os juízes governavam. Eli é o penúltimo juiz. Por um período de 300 a 350 anos, os juízes governaram a nação de Israel, ou conduziram a nação de Israel. Eli, ele é sumo sacerdote e também exercia a função de juiz, pois ele regeu a nação de Israel, liderou a nação de Israel por um período de 40 anos. A cidade de Siló ficava aproximadamente 35 a 40 quilômetros, retirado de Jerusalém, nas montanhas de Efraim. Durante o período do juiz, 300 e poucos anos, o tabernáculo ficou instalado na cidade de Siló. Ali era o ponto de adoração por um período de aproximadamente 300 a 350 anos. A adoração era lá. O sumo sacerdote que oferecia sacrifício estava lá em Siló, o tabernáculo estava lá. E esse período, irmão, em que o sumo sacerdote estaria aproximadamente 90 e tantos anos, ele morre, me parece, com 98 anos de idade, quando ele morre, a respeito os filisteus roubaram a arca da aliança, ele recebe a notícia, os filhos morrem, ele dá um pilipapo e cai da cadeira de costa e quebra o pescoço, aproximadamente 98 anos, ele morre nessa situação. Eu gostaria de ler capítulo 3 do mesmo livro, versículo 1, diz assim, ó: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. É triste, irmão, a referência aqui. Não havia palavra. Por isso que o povo estava se corrompendo. Os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, que eram sacerdotes, que oferecia sacrifício no templo, o seu pai era sumo sacerdote, e seus 2 filhos eram sacerdotes. A palavra diz que eles enfiavam o garfo nas carnes de sacrifício e bagunçavam e comia. Tem muita gente enfiando o garfo nas coisas sagradas, irmão. Não foram chamados para certos trabalhos ou uma chamada específica e força a barra. E aí, a partir do momento que força a barra, ele fica sozinho. Conheço algumas pessoas assim, inclusive amigo, que há 35 anos forçou a barra, enfiou o garfo nas coisas sagradas, ou seja, quer fazer o trabalho do Senhor sem ter chamada específica. Aí complica a situação. Só um parênteses aqui. Os 2 filhos de Eli, que era sacerdote, assediavam as mulheres na porta do tabernáculo e tinha relações com elas, as mulheres que faziam faxina, que cuidavam e que zelavam do tabernáculo. Além disso, eles assediavam as mulheres dos colegas de ministério, porque havia outros sumos sacerdotes. Havia toda essa situação nesse contexto de aproximadamente 1150 a 1200 anos atrás. A palavra do Senhor era escassa, até mesmo porque não havia um profeta de ofício. O primeiro profeta de ofício, literalmente assim, que vai surgir, é o profeta Samuel,
que vai surgir com ofício. Claro que sempre Deus falou, mas veja o texto, diz, eu vou ler de novo. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era rara. As visões não eram frequentes. Ou seja, não havia palavra de Deus e também não havia visões. Ou seja, a lâmpada de Deus no meio da nação estava apagada. Um sumo sacerdote que estava praticamente cego, porque quando o texto diz que não havia visão, já faz uma referência, uma conjugação entre a cegueira do sumo sacerdote ali, que ele já não via quase que nada à sua frente. Isso refletia numa nação que estava cega, porque não tinha um profeta que entrava na presença de Deus e trazia a palavra de Deus para o povo. O profeta, ele tem essa função, ele entra na presença de Deus por meio da oração, consagração, comunhão com Deus, leitura da palavra, e ele traz a vontade de Deus para o povo, louvado seja Deus. O sumo sacerdote é aquele que convoca o povo, coloca o povo diante de Deus e oferece sacrifício. O profeta traz a palavra e o sumo sacerdote leva o povo a conhecer a Deus, para a presença de Deus. O sumo sacerdote ali cego não levava e não havia um profeta. Louvado seja o nome do Senhor. Mas louvado seja o nome do Senhor, que Deus estava vendo toda aquela situação, todo aquele problema. Deus disse à serpente lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15: da semente da mulher vai levantar um que vai pisar na sua cabeça. E nós vemos a história da nação de Israel, Deus preservando famílias, gerações, porque a profecia de Gênesis capítulo 3, 5 vai se cumprir na íntegra, quando o anjo Gabriel vai lá na cidade de Nazaré, aproximadamente 3.000 habitantes, e diz: Deus te escolheu, agraciada do Senhor, de ti nascerá aquele que trazerá salvação para o seu povo e para toda a humanidade, louvado seja Deus. E aí Deus vê essa situação do povo, a profecia lançada em Gênesis, e a palavra de Deus tem que se cumprir, louvado seja o nome do Senhor. O povo afastado, sem comunhão, não havia um sumo sacerdote que cuidava do povo, e nem que levava os seus filhos a adorar a Deus, não tinha uma palavra, ou seja, louvado, não tinha visão, não tinha lâmpada, não tinha palavra, não havia revelação, era um povo sem o amanhã, era um povo sem comunhão com Deus, louvado seja Deus. Aí Deus vê toda essa situação e vai levantar um homem, Samuel, com 3 ofícios: sumo sacerdote no lugar de Elias, profeta, que é o primeiro profeta com ofício que vai ser levantado na nação de Israel, louvado seja, e juiz. Samuel se torna o último juiz que a nação de Israel vai ter, porque ele faz a transliteração de juiz para a monarquia. Ele unge o primeiro rei, que é Saul, e depois ele vai ungir o rei Davi, o rei Davi como rei da nação de Israel. Aí Deus olha aquela situação e diz: eu preciso de um homem, eu preciso de um profeta, eu preciso de um sumo sacerdote, e eu preciso de um juiz para assumir o lugar do juiz Eli e do sumo sacerdote Eli. Aí Deus vai lá numa cidade chamada Ramá, que aqui na nossa Bíblia, aqui na versão diz Ramataim, aquela região, retirado cerca de 8 quilômetros de Jerusalém, também cravado nas montanhas de Efraim. Deus vai lá na cidade de Ramá, porque a cidade de Ramá se torna a cidade oficial do profeta Eli, sua residência oficial. Ele vai lá nessa cidade de Ramá e olha para uma mulher chamada Ana, que é tipo e simboliza a igreja, louvado seja o nome do Senhor. E aponta para ela, estende a mão para ela e diz: de ti vai nascer um homem, de ti vai nascer uma criança, e ele vai ser o meu instrumento. Eu estou conjecturando, não é que Deus disse literalmente para ela. O interessante, irmão, é que Deus precisa de um homem com essas qualidades, com essas virtudes. Escolhe Ana para ser a mãe desse menino, e futuramente profeta, juiz e sumo sacerdote. O texto em que nós lemos disse por 2 vezes que Deus cerrou a madre dela. Por 2 vezes Deus disse que tornou ela estéril.
Agora você imagina, Deus precisa de um homem, de um profeta, de um juiz e de um sumo sacerdote. Escolhe a mulher e disse: você vai nascer, Deus dizendo no seu coração, na sua mente, você vai gerar um filho, mas você vai se tornar estéril. Fecha a madre dela. Por 25 anos, ela se torna estéril. A missão de Ana era gerar uma criança que se tornasse sacerdote, profeta e juiz em Israel. Deus atrai Ana pela dor. Uma mulher que não deixa de buscar o Senhor, que não deixa de adorar ao Senhor. Todo ano ela saía de Ramá e subia a Siló para adorar a Deus com o seu marido. Todo ano ela ia. Deus fecha a madre dela e ela toma conhecimento. E Deus fecha a madre dela sem ela saber, sem contar para ela, sem falar nada para ela. Ela se torna estéril. E naquela época, no contexto daquela época, uma mulher estéril dentro da nação de Israel, no contexto daquela época, de todo aqueles povos, mas principalmente em Israel, era considerada amaldiçoada, maldita. E ela nessa situação, a autoestima lá embaixo, sem poder gerar um filho, Esther, mas todo ano ela saía de Ramá e subia a Jerusalém a adorar ao Senhor. A dor, a tristeza, o sofrimento não tirou ela de estar aos pés do Senhor na cidade de Siló, adorando e glorificando o nome do Senhor que viva para todos sempre. Hoje qualquer coisinha, não deu para comprar o bife, não deu para comprar aquilo, não deu para comprar o sapato do final do ano, aí viram a confusão entre família, esposa e esposa, e se brincar até separa. E outras coisas mais. O irmão, o pastor, a igreja. Não. Ana passou pelo sofrimento, a angústia e a decepção de não ter filho. E ainda tudo, se sentir amaldiçoada, não tirou ela de estar na casa do Senhor. Provação, luta. Ei, irmão, você está passando por luta, por provação. Deus está trabalhando e preparando um ambiente para te dar a vitória. Você pode glorificar a Deus nesta noite? Louvado seja o nome do Senhor. Deus está preparando o terreno. Deus está preparando o ambiente. Deus está preparando pessoas para você receber a bênção e glorificar e exaltar o nome dele. Porque Ana vai cantar o hino da vitória depois que ela tem seu filho, o seu filho cresce. Deus fecha a madre de Ana do sofrimento, do choro e do lamento. Deus atrai. Se Ana já estava mais perto do Senhor, Deus olha para ela e diz: eu vou fechar sua madre e vou trazer você para mais perto de mim, por meio do sofrimento, por meio da angústia. Não é assim? Às vezes a luta vem, irmão. Às vezes as provações vêm. Às vezes a notícia não é a notícia que você gostaria de receber em relação a alguns assuntos na sua vida ou na família. Mas Deus está preparando um ambiente para te dar a vitória e te dar o grande milagre que você tem buscado no nome do Senhor. E o interessante é que Deus não dá notícia para ela. 25 anos orando e buscando o nome do Senhor. Quando Deus fecha uma porta, Ele quer mostrar algo espiritual, grande ou material, ou de bênção na sua vida. Você crê nisso? Pode levantar a mão e glorificar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus fecha a porta, quando Deus não deixa nada acontecer, que você olha, está tudo fechado, você não vê a porta aberta, você não vê milagre, você não vê a solução, fique tranquilo, continue adorando o Senhor, lendo a palavra, orando, jejuando, buscando a Deus, indo para a igreja, que o grande milagre está sendo preparado por Deus na sua vida. Louvado seja Deus. Deus mudou a vida com esse sofrimento, com essa angústia, a vida de Ana, mas também alterou o curso da história da nação de Israel, dos judeus. 25 anos ou mais. Interessante que o texto que nós lemos, deixa eu ver aqui. Este homem subia, versículo 3, 2, tinha ele 2 mulheres, Ana, uma se chamava Ana e a outra Penina. Ana, pelo texto bíblico, irmão, quando o nome de uma pessoa aparece em primeiro lugar, porque ela é primazia.
Ana foi era a primeira mulher de Elcana. Era a primeira mulher de Elcana. Como ela se tornou Esther, e Elcana provavelmente tinha posse, era fazendeiro, ele busca uma segunda esposa, louvado seja Deus, para que a herança da família pudesse passar para um filho. Ana é a primeira esposa. Ana é a esposa que Elcana amava. Ele dava o sacrifício, ele servia, ele oferecia dobrado, porque ele a amava. E Deus fecha a madre dela. E não só isso, Deus coloca uma rival, porque ela é a primeira esposa. Elcana e Ana, provavelmente, e eu creio, porque o nome dela aparece antes de Penina. Elcana e Ana viviam e tinham um relacionamento, só os dois dentro da sua casa e lá na sua fazenda. Como naquela época, o homem, ou o casal, ou o marido, ou o pai, ou o dono de um posse, ele, ao morrer, ele tinha que transferir a herança para algum filho. Elcana busca uma segunda esposa, não que Deus o aprovava, mas era um costume daquela cultura, daquela época. Aí, não só o sofrimento de se tornar estéril, e 20 a 25 anos subindo a Siló para adorar a Deus e esperando um filho, Deus permite que uma rival vai morar dentro da sua casa para o atormentar dia e noite. O texto sagrado diz que ele subia a Siló para adorar, e Penina ia pegando no pé dela durante as viagens. Chegava lá na adoração, no sacrifício, na casa do Senhor, Penina a cutucava, a irritava. O texto diz que ela irritava. Deus permite uma que vai para dentro da sua casa. Às vezes Deus permite, irmão, um colega, um vizinho, até mesmo pessoas na igreja que às vezes não têm uma conversão verdadeira. Deus permite pessoas que você não conhece vir perto de você para te atormentar, para ver se você passa na prova. Porque todo aquele, antes de ser aprovado, ele é provado. Ninguém é aprovado a ir morar no céu e ver o céu e entrar na Jerusalém pelas portas, se antes passar pela prova. Você está achando que aqui é maravilha? Você está achando que aqui é só abre-te César e o milagre vem? Eu estou usando a conjectura. Você acha que Deus é um garçom que você bate na mesa e ele vem correndo? O que é que você precisa? Aí, não, irmão. Deus vai provar a sua fé, sua perseverança, a sua determinação, aquilo que você propôs a servir ao Senhor ao longo da sua vida, da sua história nessa terra, até o dia que você vai ser chamado para a eternidade com Ele. Luta vem na casa, no lar. Eu passo por isso, estou passando por isso. Emprego, no trabalho, na rua. Eu disse para a igreja aqui que eu tinha um vizinho, que ele punha o caminhão. Eu me converti lá em cima na igreja do pastor Rivaldo, e eu me converti, e ele tinha um caminhão baú. Ele punha o caminhão, ele encostava o caminhão e deixava cerca de 3 metros da carroceria do caminhão na frente do meu portão. 3 metros não, 1,5 metros mais ou menos. Eu ia sair com o carro, não tinha como sair. Para ir para a igreja, eu disse, mas nós vamos de a pé para a igreja, lá abaixo da Ceasa. Os meninos eram pequenos naquela época. E a Loraci diz, fala para ele, diga para ele, que tirar o caminhão, fala para ele. E o espaço para ele subir o caminhão para cima estava lá. Eu disse, não vou falar. E eu era crente, convertido com pouco tempo, cheio da graça, batizado no Espírito Santo. Disse, eu não falo com ele, vou esperar. E aí vai 1 mês, vai 2 meses. Viajamos para Uberlândia, ficamos 8 dias em Uberlândia. Quando nós chegou de viagem, a notícia que ele vendeu a casa. O vizinho que mudou para lá, o Elmo, mais a Esther, chegou, reformou a casa, fez o muro e não cobrou nada. Construiu o muro de fora a fora, não precisa pagar nada. Eu construí o muro de fora a fora. Depois de alguns anos, ele disse para minha vizinha, eu estava só esperando ele falar para mim tirar o caminhão, que eu ia arrancar o revólver e ia dar os 3 tiros na cara dele. A minha vizinha falou para mim. Deus vai te provar, irmão. Às vezes Deus permite uma penina na porta da sua casa, lá no seu trabalho, por aí afora. Não murmura não, não reclama não. Você tem um nome escrito no livro da vida. Você foi chamado, você tem Deus, você tem o Espírito Santo.
conforma, aquieta-te, espere, louvado seja Deus, que Deus vai fazer você cantar o hino da vitória. Você pode glorificar a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Tem crente que desanima fácil, briga, chuta, eu não aguento mais. Não, calma, sai da igreja, muda de igreja, vai lá para outra igreja, não dá certo, vai para outra, vem para cá. Não, acalma-te. Ana, 25 anos, 30 anos descendo a Siló, no mesmo local, no mesmo tabernáculo, adorando e glorificando a Deus. Deus disse: ela é o alvo do meu milagre, ela é o alvo do grande milagre que eu vou fazer na vida dela. E vou mudar a história do meu povo. Deus, por meio de você, muda a história de parente, de amigo, de vizinho, de colega de trabalho. É desse jeito. Deus permite um rival. Ana precisava de um filho para que aquela maldição, aquele pensamento de maldição, em que Deus pesava a mão para a mulher que era estéril. Ana precisava de um filho, e Deus precisava de um profeta, um juiz e um sumo sacerdote. Ana teve que suportar os comentários do próprio sumo sacerdote Eli, que teve ela como embriagada. Deus fez a chamada, Deus prova ela, Deus permite um rival que vá para dentro da sua casa, Deus permite alguém para ficar pisando no pé dela, louvado seja o nome do Senhor, e Deus permite que o sumo sacerdote, que já não tinha visão e que não tinha mais conhecimento, ou seja, não tinha discernimento, de ver ela chorando, adorando a Deus, dobrada diante do Senhor, adorando o Senhor lá no tabernáculo, e o sumo sacerdote ali percebe ela só mexendo, murmurando, melhor dizendo, ouvindo os lábios e falando baixinho e gemendo. E o sumo sacerdote disse a ela: até quando você vai apartar essa bebida de você? Permite que o sumo sacerdote critica ela. Irmão, às vezes é assim. Às vezes acontece. Eu me lembrei aqui da frase que o presbítero irmão Elias, o baixinho, mandou para mim. Se os homens falarem mal de você, viva de uma forma que as pessoas não acreditem neles. Vou repetir: se os homens falarem mal de você, viva a sua vida de uma forma que as pessoas não acreditem neles. Não precisa de você confrontar as peninas da vida, não precisa de você apontar o dedo, não. Viva a sua vida, servindo a Deus, adorando a Deus, vindo à tua igreja, lendo a palavra, adorando, cantando, aleluia! Que na hora certa Deus vai te dar a vitória. E aí aquele que te criticou, ou aqueles que criticaram, ou aqueles que ouviram a crítica, disse: ele não, ela não, serve ao Senhor com sinceridade. Defeito todos nós temos, mas deixa Deus trabalhar. Deixa Deus cuidar da sua vida, deixa Deus cuidar do seu lado, da sua casa, do seu casamento, do seu ministério. Deixa Ele trabalhar. Ana é a igreja, pastor, determinada, resiliente, não sai da presença de Deus, adorando o Senhor, só esperando o dia do arrebatamento, só esperando o dia de ser chamada. Amém? Aí Ana disse: não, meu Senhor, a sua filha é amargurada, triste, eu oro para que eu possa ter um filho. Aí o sumo sacerdote ali, caiu a ficha. Eu penso que naquela hora ele disse: meu Deus, eu estou precisando mais de orar, de jejuar. Eu sou o sumo sacerdote aqui no tabernáculo e eu não estou tendo discernimento do que está acontecendo com as minhas ovelhas. Abençoa ela, cumpre-se o desejo do seu coração. Ela viajou,
voltou para trás para sua casa. Depois de um ano, ela está balançando o menino. O profeta Samuel, o sumo sacerdote Samuel e o juiz Samuel. Vai ungir Saul, rei da nação de Israel. Depois de 40 anos, está lá o profeta Samuel, servindo a Deus lá no tabernáculo. E vão ungir o rei Davi. Deramante, Nacho e canto como rei da nação de Israel. Aquela mulher que desceu 25 anos, 30 anos, chorando, lamentando e amargurada, subiu em Siló para adorar a Deus. Depois de alguns anos, louvado seja Deus, que Samuel já está grande, ela devolve a Samuel, nós conhecemos a história, e deixa ele lá no tabernáculo, servindo o Senhor. Ela já sai, já arruma sua mala, arruma sua bagagem, lá em Ramá, e diz: vamos embora, meu marido Alcana, vamos para Siló adorar o Senhor. Aquela mulher que fazia aquela caminhada de jumento ou de camelo, não sei de que forma que ela ia caminhando, triste, chorando pelo filho, ela sai cantando, louvando e glorificando. Vai lá em Siló, adora a Deus, volta para trás, adorando o Senhor. Ou seja, Deus deu a vitória a ela. O tempo de cantar vai chegar na tua vida, vai chegar na nossa vida, na vida da igreja. Você crê nisso? Pode levantar a mão e glorificar a Deus. Ana ia a Siló para cantar e adorar, não para chorar mais. Se ela chorava lá em Siló, dentro do tabernáculo, ou ao adentrar no tabernáculo, ela chorava porque a presença de Deus na vida dela, tinha a presença de Deus na vida dela. Ela sentia a unção de Deus, não mais porque era estéril. Deus olhou para ela. Deus sempre olhou para ela com carinho, com amor, mesmo nas provações. Ei, irmão, Deus está olhando para ti, Deus está conduzindo você. Mas por que está acontecendo isso? A minha família, não. Eu orei para os meus filhos, e os irmãos sabem da minha história. 1h da madrugada eu estava orando ao Senhor lá na minha área. Era de madrugada, um calor danado, naquele época de calor, e eu disse: eu vou orar rodeando a casa, para ver se refresca um pouco, irmão. E eu orando o Senhor, quando eu peguei o corredor mais curto, eu disse: Senhor Deus, eu não vou mais para a casa do Senhor, servir o Senhor da forma que eu sirvo, não vou trabalhar, eu vou entregar os meus trabalhos ao Senhor. Aí o Senhor disse assim: por que você vai entregar o seu trabalho? Eu disse: por causa da minha filha, por causa do meu menino, isso e isso. O meu menino controlava o som na igreja, que é o Emerson. A minha menina cantava e canta até hoje, mas cantava na igreja que era maravilha. Então eu já não tenho mais força para falar na igreja, porque está todos os dois desviados. O Senhor falou: se você fazer isso, você vai ver comigo. Mas está desviado, Senhor. Ele disse para mim: dos teus filhos cuido eu. Dos teus cuido eu. Deixa comigo. Descansei no Senhor. Aprendi a descansar no Senhor, irmão. Choro, oro ao Senhor. Tem dia que você preocupa, mas eu aprendi a descansar no Senhor. Eu aprendi uma coisa: tem coisas na minha vida, ou situações na minha vida, que é para mim resolver, pastor. Tem coisa, pastora Raquel, que não é para você, a senhora, resolver, é para Deus resolver. O que não é para mim resolver, não adianta. É só orar, jejuar e esperar a mão de Deus descer. Você pode glorificar a Deus. Ana se tornou a referência tanto em Ramá, onde ela morava, com a sua perseverança e com a sua determinação, passou a ser um ponto de referência. Uma mulher determinada diante da luta, mas não deixou de servir o Senhor, e passou também a ser um ponto de referência lá em Siló. Aquela mulher que descia chorando, desce cantando e vai louvando a Deus para sua casa. Todas as pessoas dizem: é aquela, é Ana, mulher vencedora, mulher determinada. Eu quero ser igual a ela. Como é bom, irmão. As pessoas dizem: eu quero ser igual ao irmão, eu quero ser igual a irmã, que passa por luta, mas está sempre na presença de Deus. Deus dá mais 5 filhos para ela, além de Samuel. Acho que 3 filhas e 2 filhos, se não estiver enganado. Eu disse: você não me abandonou, você não deixou no propósito. Trabalhei na sua vida, na angústia, na tribulação. Vou dar mais uns 2 ou 3 filhos para você. Deu mais 5.
Irmão, continua glorificando a Deus. As bênçãos vão ser multiplicadas na sua vida. Bênção vai chegar, louvado seja Deus. E Ana é honrada até hoje. Está aqui o texto. Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. Aí você vai lá no livro de Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 11. Está lá o nome de Samuel na galeria dos heróis da fé. É Deus dizendo, essa mulher merece ser honrada, essa mulher merece ser lembrada, ainda que o nome dela não está lá em Hebreus capítulo 11, mas lá está o nome do filho dela, sacerdote, sumo sacerdote, profeta e juiz. Coloca o nome dele aí, coloca o nome dele aí. É para colocar o nome do profeta, do juiz e do sumo sacerdote Samuel. Ele é filho de Ana, minha serva. É Deus honrando. E Deus honra até depois que a gente parte, irmão. Por meio de um parente, de um amigo, de um filho. Vamos colocar de pé? Você pode glorificar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É bom, né, irmão? Servir a Deus é bom. A gente passa por luta, mas o pastor Rui, o saudoso, o nosso pastor que passou por aqui, o pastor Rui, a pastora Neuza, né? Ele disse uma frase em riba do púlpito ali que eu nunca esqueci dela. Eu disse só uma vez. Ele disse assim: sem luta não há vitória, e sem vitória não tem o que comemorar. Aquilo que entrou na minha cabeça, irmão, e até hoje. Sem luta não há vitória, e sem vitória não tem o que comemorar. Sem luta não há vitória. A luta vem para que você tome posse da vitória. E quando a vitória vem, você vai comemorar. Ou seja, você vai contar para as pessoas, você vai glorificar a Deus. Você vai dar o testemunho aqui, você está comemorando. Ou seja, sendo grato a Deus, e o nome do Senhor está sendo glorificado na sua vida, na nossa vida. Amém? Quantos querem orar comigo? Tem alguém que quer receber a oração? Quer vir aqui à frente? Se não, pode ficar aí, fica à vontade. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos. A bondade do Senhor, Deus, é que nos mantém de pé. Senhor Deus, que exemplo de mulher, de crente, Ana. Alcana também tem as suas qualidades, porque ele amava muito a sua esposa e de certa forma também não desprezou Penina, Pai. Alcana é o exemplo de um crente também, Deus, que sabe lutar com as adversidades dentro do seu lar, da sua casa. Mas Ana é determinada, é resiliente. Ela tem propósito, Senhor. Ela é determinada de uma forma, ó Deus, que a luta, a provação, Senhor, meu Deus, até as críticas ou até os adversários, não tirou ela da presença do Senhor. Nos fortalece, Senhor, nesses últimos dias. Nós estamos vendo lutas e provações. Nós estamos vendo no noticiário o que o nosso Brasil está passando. E não só o Brasil, o mundo, Deus. Tem muitos, o Senhor, abandonando a fé. Às vezes está na igreja, às vezes vem para a igreja, Pai. Mas já abraçou, Deus, o mundo. Já abraçou o sistema. Que nós, Senhor, meu Deus, sejamos Ana, Senhor Deus. Apesar da luta, da notícia, apesar da dificuldade, Senhor, nós estejamos no tabernáculo adorando o Senhor. Ou seja, nós estejamos na Tua presença, no lar, na casa, na igreja, no trabalho, de viagem, Senhor, sempre adorando o Senhor. Fortalece esse casal, essa irmã. Fortalece, Senhor, os nossos amigos, os meus vizinhos, os meus parentes, os meus filhos, os meus netos, Pai. Derrama da Tua graça sobre a vida desse Teu servo, da Tua serva que está aqui nesta noite, ó Pai. E já fez pergunta, por que isso? Já tem 70 anos ou 60 anos que eu sirvo ao Senhor e agora eu estou passando por isso. Às vezes Deus permite algo acontecer na tua vida e na minha vida que Ele não explica. É só eu crer, é só eu obedecer e o milagre vai acontecer. Pai, conforte, Pai, acalma esse coração. Pai, trabalha nesse lar, nessa casa, trabalha nessa família, trabalha na minha vida, Pai, e na minha família, minha, da minha esposa. Nós te pedimos em nome de Jesus.